E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje aqui do Resenha de Histórias, queimaremos a largada e diferentemente de toda a gibisfera brasileira, comentaremos essa série do Cavaleiro das Trevas na íntegra, beleza? A obra em questão será Padrões Sombrios. Bora lá! E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Mais um domingo de Batman, mas dessa vez lançamento. Eu não tive condições de ler semana passada, mas trouxe agora pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do ano 100, do Oceano de Amor, uma parada diferente, né? Mas para não perder o hiperfoco no Cavaleiro das Trevas, estamos trazendo mais uma, né? Aqui no, em matéria de Brasil é lançamento. Vou estar passando alguns detalhes do pouco que eu sei, do que eu procurei saber por enquanto, e vamos desenvolvendo aqui para vocês, beleza? Salientando, como sempre, essa leitura foi mais um scan, mas já adianto para vocês, vale a leitura, vale a compra com toda certeza, beleza? Só tem que ver o preço cheio ou o desconto que você vai conseguir garfar as suas edições, beleza? No caso, é uma maxi-série de 12 edições, essa temporada, porque fez um sucesso, quem sabe tragam de volta com outro subtítulo, uma segunda temporada no subtítulo, alguma coisa assim, beleza? Vamos lá. A edição brasileira conta com capa cartão, papel couché e no caso que serão 2 volumes de banca encadernados simples, é do 1 ao 6 no primeiro volume e do 7 ao 12 no segundo. Na minha opinião, poderia ter lançado essa porra em um só, assim como aquele Superman Perdido, que se não me engano foram 9, 10 edições. Mas no caso ali eu acho que é porque a minissérie não é tão boa, né? Essa maxi-série não é tão legal, e o pessoal viu que não ia render muita coisa e acabaram optando por lançar num só. No caso do Batman tem um lastro maior e essa série está sendo bem comentada, eu creio que eles optaram por fazer isso para esticar um pouco a gaitada, né? Esticar um pouco a boiada do lucro e tal, beleza? Roteiro de Dan Watters, tá? Vou ver aqui para não me perder. Ele é responsável no roteiro de algumas coisas, mas, por exemplo, né, registrado no guia dos quadrinhos, pelo menos aqui no Brasil, né? A retomada do universo de Sandman, algumas edições, né? Aquele universo de Sandman apresenta com a beiradinha preta na capa, beleza? Asa Noturna depois do Tom Taylor, o que o pessoal não está gostando muito, mas eu não sei se é porque o Dan Watters tá cagando na retranca ou se é porque o pessoal achou que ia ser do mesmo nível do Tom Taylor. Não li nenhum dos dois, não posso falar se procede ou se é injusta essa comparação, beleza? E também, por exemplo, esse eu não estava lembrando, o Incal Estrela Moribunda, que é no caso a retomada por autores americanos dos títulos do Incal, né? Expansões, prequelas, sequências, spin-offs, etc. Aqui a arte também do já conhecido e queridinho de muita gente, eu incluso também nesse caso, o Hayden Sherman, né? Aqui ele fez, por exemplo, a história do Constantine com o Doutor Estranho pelo lado da DC, daquele crossover que eu particularmente não li, não me interesso, do Deadpool com Batman, né? No caso de ser a DC é Batman com Deadpool. Temos também aqui Homem-Aranha Traje Preto e Sangue, que é aquelas histórias de cores, no caso é o Homem-Aranha da roupa preta, ele participou ali de alguma coisa, tá? E o mais conhecido, que é o que eu sabia justamente do nome dele, é que ele está sendo, né, apesar de uma época ou outra ele está tirando desconto pelo, eu acho, né, se não me engano, ele é o desenhista recorrente, digamos assim, da Mulher Maravilha Absolute, né? É o que o povo brinca também do universo Ultimate da DC, é justamente ele que está encabeçando a arte, né? Ali varia também com aquele Mattia de Iulis, que ajudou em algumas histórias da Jessica Jones mais recentes, mas o desenhista principal, o cabeça ali do negócio, da arte principalmente, é o Hayden Sherman. Então pessoal, no caso de serem 12 edições, eu vou estar falando aí mais uma vez, é o atrativo desse vídeo, tá? São 2 encadernados de 6 edições cada. Cada mini arco seriam 3 edições, então 3 com 12, né, seriam 4 mini arquinhos para vocês, tá bom? Vou fazer um preâmbulo aqui e vamos tentar destrinchar arco a arco, na medida do possível, tá bom? No caso aqui, nós temos um Batman início de carreira, é citado no começo da história, que ele tá aproximadamente com 3 anos de estrada. Além de outras coisas, alguns outros personagens, né, eu vou até ver aqui para não me perder, o Alfred já é o mordomo dele normal, o Jim Gordon já tá ajudando ele, né, mas nessa versão ele não pita cigarro, ele pita cachimbo, fica a gosto do freguês, né? E um cara que, na minha opinião, eu acho que é a criação justamente do roteirista Dan Watters, porque eu não conhecia esse personagem e eu pesquisei e parece que ele é recente, tá? É um personagem chamado Dr. Sereika. Ele é um cara, um patologista forense, acho que é assim, né? Um cara especializado em doenças, algumas coisas assim. Ele tem um passado meio conturbado, vai ser desenvolvido ao longo da história, mas antes de falar das histórias de fato, seria isso, né? O pessoal no início de carreira, principalmente o Batman, e aí essas relações vão sendo firmadas.
Eu não sei se seria uma espécie de retcon, porque justamente esse Dr. Sereika, ele é de uns anos pra cá. E a julgar pela roupa do Batman, todas as referências visuais, e até no fundo, no momento que passa a Batcaverna, tem um traje que é igualzinho às épocas, né? Porque são várias maxi-séries do Jeff Loeb com Tim Sale. E claro também que foi um grande chamariz na época de propaganda, e realmente é confirmado aqui quando você lê que é um Batman mais detetivesco, mais puxado, sei lá, no Longo Dia das Bruxas, na Vitória Sombria, etc. É que eu ainda não li, né? Seja Picadinho ou o tal do ônibus da dupla. O primeiro arco é chamado aqui de Nós Somos os Feridos, inclusive um aviso, como eu li pautado no scan de tradução de fã, termos, algumas coisas, se comparados ao da Panini, eu posso estar acabando derrapando na curva. É um sujeito esquisito, todo em carne viva e tal, cheio dos ferros, cheio dos pregos no corpo. Além da própria arte, que já é bastante chamativa do Hayden Sherman, eu pensava que ele fazia arte no computador. Eu pesquisei e encontrei algumas artes originais dele na internet. Então eu acho que o estilo se deve muito mais ao jeito que fica a arte, muito mais por conta da colorização da moça, acho que é Triona alguma coisa, eu posso estar viajando o nome, tá? E aí nesse caso aqui desse primeiro arco, esse bicho ele não sente dor, ele é completamente dormente, e num certo desespero devido a um fato X que eu não vou estar entregando, né, são arcos bem tranquilos assim de se ler, você consegue ler bastante. Eu vou admitir para vocês, eu peguei talvez umas de 2 a 4 horas, eu li as 2 edições, né, então é uma leitura tranquila, você consegue destrinchar bastante, você consegue discernir bastante toda a narrativa. E aí esse monstro, né, esse cara chamado, pelo menos na edição traduzida, de O Homem Ferido, né, quem sabe aí o Maculado, alguma coisa assim, e neste caso ele vai atrás de várias pessoas, principalmente homens, acho que não tem mulher nessa lista, envolvendo certos escândalos com as químicas Ace, que é um pessoal ali que já é conhecido e tal. Salvo engano, aquele lance do poço do Coringa tem a ver com as fábricas ali das químicas Ace. E aí neste caso do Homem Ferido, ele vai atrás de passar, de churrascar 1, 2, 3. E o que une justamente o próprio sujeito, que é o Homem Ferido, e essas pessoas que ele está correndo atrás, é um incidente muito antigo, envolvendo advogados, figuras ricaças e um certo condomínio mais afastado na cidade. Apesar dos links, como eu estou comentando por cima com vocês, qual é a razão do Homem Ferido estar fazendo isso? Qual é a sina que ele sofre e qual é o objetivo que ele busca? Vocês vão ter que ler para descobrir. O arco 2 dessa nossa sequência aqui de resenhas feita na medida do possível é chamado de A Voz da Torre. Passada a cagada do Homem Ferido e umas outras coisas, que é um final bem triste inclusive, o Bruce, né, no caso, ele tá trabalhando normal, passando os dias e tal, poucos dias, se não me engano, em relação ao primeiro arco, e ele é chamado, se não me engano, no edifício Bleeding, ou Bleeding, eu não sei se digitar errado na hora de traduzirem, mas é um lugar como se fosse um conjunto habitacional, no caso vertical, né, prédiozão popular de apartamentinhos, né, bem característico assim de estilo americano, de lugares mais simples e tal, né. No caso ali o Batman vai ser solicitado, ele vai ser chamado, e aí quando ele chega no local ele já vê que o negócio já tá barra pesada, porque tem poucas janelas abertas, tá zoneado de pessoas necessitadas lá dentro. Só que aí quando ele entra pra daí, quem sabe, começar um review ou investigar o que diabo tá acontecendo, ele começa a escutar do nada a voz do Scarface. Scarface, pra você que não conhece, eu também entendo muito pouco dessa parte, é o ventríloco, né? No caso, o Scarface em si é o bonequinho de mafioso com a metralhadorazinha, né? Metralhadora russa, né? Gatling Gun, Tommy Gun, cada um chama de um jeito. E aí, no caso desse personagem, tem o Wesker. Eu vou chamar ele de Wesker porque tem o primeiro nome, mas eu nunca lembro. Eu chamo ele só de Wesker que fica mais fácil. Tem o cara mesmo, que é o Wesker, que ele controla esse ventríloco, porque aconteceram algumas coisas na vida dele. Isso eu acho que independe pouco de versão para versão, mas nesse caso ele sofreu uma espécie de trauma, contrariedade ou amarga na vida, e ele pega essa tristeza, essa contrariedade, essa raiva e canaliza toda na forma do boneco. Então toda a histeria, toda a violência, todo o lance incubado no próprio Wesker, ele joga na conta do boneco. Então ele vai ficar não sei o que, papapá e tal, aí metralhadora, crimes, etc. Tanto que quando o Batman consegue sempre pegar o boneco, ele fica meio que sem ação, porque é como se fosse um lance psicológico, claro, mas é uma válvula de escape, ele só consegue externar, né? Ele se acostumou a externar através do boneco. Arrancou o boneco, quebrou as pernas do cara. Só que por conta da arquitetura do prédio, de alguns outros fatores que vocês vão ter que ler para entender, de primeiro momento ele não encontra o Wesker, o cara que controla o boneco. Mas tem um outro sujeito que tá controlando a porra do Scarface. E a voz sai a mesma coisa e tal, e por conta ali de toda a engenharia do lugar e tal, o som, né, tem até um termo lá que usam e tal,
acho que é acusmático, um trem assim, que é um som que você não sabe da fonte, mas ele ressoa pelo lugar inteiro, é uma doideira. E aí o Bruce ele vai ter que se virar para primeiro encontrar quem é que tá fazendo a porra do som do Scarface, imitando o Scarface, e também na contramão, que aí você pode usar, como sempre, né, referência de lugares fechados, principalmente prédios. O filme do Dredd, do Karl Urban, e o Operação Invasão, que é aquele filme de porradaria. O Batman, meu irmão, ele vai ter que subir aquilo tudo e tentar descobrir quem é. Meu irmão, vocês não esperam, vocês não aguardam a porradaria, que o pau vai comer de quina. E aí o Batman vai ter que subir e desvendar tudo isso. Temos algumas outras coisas, alguns subtextos, né? Por mais que sejam 3 edições, o cara consegue enfiar algumas críticas sociais foda, umas coisinhas desse tipo. Como uma mãe, né, uma moça muito bonita, só que toda ferrada de saúde, ela já usa bengala e tal, e se olha na cara dela, ela é nova. Ela tem até uma menininha, né, o Batman é amparado por ela em determinado momento, e ela oferece chá e tal, eles trocam uma ideia, né, ele fala, olha, você precisa de amparo e tal, ela, como que eu vou sair daqui? Se eu não tenho outro lar pra ficar, se eu não tenho condições de deixar minha menina com outra pessoa, se o próprio sistema de saúde é negligente com a minha situação, porque se não me engano ela fala que ela foi no médico. Isso até, eu vi áreas de Brasil, vamos dizer assim, né? Dependendo do profissional, dá 3 amoxicilina, não sei o que, fala que tá bom e tal. Só que aí fala, né? Tem até uns momentos que, eu tô mal conseguindo andar e tô tossindo sangue, tô urinando sangue, uns negócios assim. E mais pra frente também, lá pro final do arco, que vai descobrir se é o próprio Scarface, né? O próprio Wesker que tá tocando os planos, ou se é digamos, um pupilo, um discípulo, etc, né? Eu vou deixar pra vocês descobrirem. Beleza? O terceiro arco, pessoal, que é chamado de pareidolia, né? Pra você que não sabe, pareidolia é a tendência, né? Não sei se é da lógica ou é a questão de comportamento e tal, mas é a tendência do ser humano de tentar enxergar padrões onde não tem. Aí a gente sempre brinca. Jesus na torrada, uma mancha com não sei o que de rosto, né? Dizem que de certa forma o teste de Rorschach é meio pra pegar a pessoa no pulo com isso aí, mas não sei se é verdade. Se você for lendo todas as histórias até aquele momento, tem alguns enfoques de incêndios, uns que o próprio Batman ajuda a apagar e outros que ele não tem condições de chegar lá, mas está sempre sendo pincelado ao longo da história. Isso vai ser matado, resolvido no próximo arco. Ainda vou estar falando para vocês, tá? E aí no caso desse que vai começar o arco do Pareidolia, que vai ser o estopim, é que no antigo bairro de Rookery, não sei como é que seria a pronúncia, é um bairro bem antigo, dos anos de 1700, 1800 e tralalá, isso é explicado até ao longo da história, é como se fosse um favelão de Gotham, é uma doideira lá que mostra, até lembrei do Brasil porque tem certas paginações ali que mostram um monte de casa empilhada e tal, com material descartável, com material provisório, que nem fala lá, pelo menos na edição traduzida por fã, que eu li. E neste caso, o estopim ali é porque aparentemente puseram fogo num prédio, numa antiga lavanderia do Rookery. E aí quando acaba todo o chamuscado lá, o fogareiro, no caso ali tem uma máquina de lavar, uma secadora, um negócio assim. E tem um corpo todo entrevado, né? Se não me engano, na posição de boxeador, um negócio assim. Que é um termo lá que o Sereika explica pro Batman ou pro Gordon, né? Que é tipo uma espécie de negócio do rigor por morte. Ele vai tentando resolver e toda hora ele dá com a cara na parede, porque ele chega no lugar, aí, vamos supor, é tal tipo de vilão, chega, não tem nada a ver, o cara tá preso. Aí chega, não sei o que, é um revanchismo, não sei o que lá, chega, também dá com a cara na parede, não tem nada a ver. E ele vai ficando puto, vai ficando puto, vai ficando puto. Isso de certa forma se justifica justamente pelo início de carreira, porque com o passar dos anos ele foi ficando mais comedido, né, menos verde. Apesar de que 3 anos de serviço, na minha opinião, já é algo considerável de se levar em conta, né, da própria carreira e tal. Eu não sei como é que é ele, por exemplo, nas histórias da dupla Loeb e Sale, né, não sei se ele tem um aspecto amador, né, mas diz que, novamente, ele é bem mais detetivesco, apresenta vários vilões, né, são os primeiros anos de carreira e tal, né. Parte da proposta do conto de Batman, né, o Legends of the Dark Knight, muitas ali dos primeiros arcos, se não me engano, também é isso, como, sei lá, o Xamã, talvez o Gótico, eu não tenho certeza, entre outras histórias que eu ainda quero ler, né? Quem sabe eu traga para vocês um dia, em forma de compiladões, né? Arcos, 3, 4 arcos por vídeo, porque são, sei lá, 100 e tantas edições, 200 e tantas edições, os contos do Batman, né? A gente fala assim que é mais fácil. Conto de Batman, que era como chamavam na Abril. E nesse caso aqui do Rookery, né, pra gente fechar essa parte, o Bruce, ele tá tentando dar com a cara na parede, como eu disse, tenta, se lasca, e ele começa a se exceder. Por conta até de um certo sentimento de frustração, porque ele é o cara inteligente e tal, mas poxa, não dá em nada,
ele não tem pista, ele tá evitando justamente tentar forçar padrões por conta da tal da pareidolia, é um termo ali que fica toda hora permeando esse mini arco de 3 edições também, né, todas tem como eu disse, e aí vai chegar um ponto, e aí graças à ajuda fortuita do Alfred, se não me engano, ele até brinca, não senhor Bruce, né, patrão e tal, né, não patrão Bruce, porque você não, o senhor não é o único com certos interesses mórbidos em coisas antigas e não sei o que. Aí vai na biblioteca lá da casa do Bruce Wayne, né, lá na biblioteca particular deles, e saca o livro tipo de lendas antigas, de mitos antigos, eu não sei se no geral, da própria Gotham City, e aí tem a tal da Gangue Capuz Vermelho, que era um pessoal bandidinho de quinta categoria que tava no Hooker. E aí isso vai ser o facho de luz que vai ajudar o Bruce a resolver. E aí você vai ter que ler para entender como que a moça chamuscada na máquina se liga ao Hooker e que se liga à Gangue do Capuz Vermelho. E é um arco até legal, assim, tem uma reviravolta no final e tal, apesar de que, na minha opinião, tem um pormenor ali envolvendo um balaço que eu achei muito fortuito, para não falar, né, roteirismo, porque o roteirista quis, né, o autor quis e é isso aí, você que se lasca. E o último arco dessas 2 edições para vocês, pessoal, é aqui chamado da edição traduzida de A Criança de Fogo. Eu acho que ficaria melhor o Filho do Fogo, que é tipo, acho que em inglês é Child of Fire, né? Então pode ser uma criança de fogo, criança do fogo, ou Child pode ser também filho, né? Então acho que Filho do Fogo ficaria mais bacana, né? Fica a notinha aí, a correção palpiteira da minha parte. Depois de todas essas cagadas, todos esses fogareiros, incêndio pra todo lado, vilão enchendo o saco, a gente vai ter finalmente o vislumbre de quem tá por trás, pelo menos da parte dos incêndios. É um cara, eu não vou revelar quem é, porque você tem que ler para entender, mas é um personagem que é apresentado ao longo da trama. Ele vai pegar, por exemplo, o Dr. Sereika e jogar num canto, para meio que tentar entrincheirar ele, botar ele contra a parede, não sei o que, né? Vai ser revelado o passado do Dr. Sereika, porque no começo, né, até uma parada que eu achei engraçado, ele é viciado em formol, ele é fungador de formol, vamos falar assim, né, ou injeta formol, mas deve ser cheirar. Ele é cheirador de formol e fica só parecendo que ele é um viciado, ele é um cara inteligente, mas ele é um nóia, né, vamos falar assim, tipo esse povo que cheira cola. E aí vai sendo explicado ao longo da história que o passado dele é meio barra pesada. Ele veio de um lugar, se não me engano, da Flórida, posso estar enganado, e aí ele vem pra Gotham quase que fugido, né? E aí, nesse sentido, ele meio que faz uma amizade com o Jim Gordon, tá ali no laboratóriozinho dele da faculdade do lance da patologia forense, salvo engano, ele também dá umas aulas, e aí meio que, quem sabe, até brincam durante a história, que para tirar o peso da consciência de seja lá o que ele fazia, vai ser revelado ao longo da história, principalmente nesse último arco, ele usa o formol, né, o formaldeído, né, que é o nome bonito do formol, ele usa meio que para amortecer e se anestesiar da amargura da vida dele, vamos falar assim, tipo os caras que bebem para esquecer a tristeza, né, a tentar rebater a amargura do sofrimento da vida cotidiana, ou no caso ali do Sereika, as desgraceiras pelas quais ele passou. Justamente por conta dos incêndios, né, os focos de fogo, vamos falar assim, vai aparecer também, se não me engano, o Vagalume, que é no caso, um piromaníaco, né, eu ia falar pirotécnico, um piromaníaco é um cara chegado em chuchar fogo nas coisas, ele vai aparecer ao longo da obra. Como aparece ele meio de lado assim com a cara chamuscada, eu pensei que fosse 2 caras, aí falaram do Vagalume, eu falei, é mesmo, né, tem um cara que gosta de pôr fogo, eu esqueci, né, eu tenho pouco costume, se não me engano, em alguns dos jogos Arkham tem ele, e eu acho que no Renascimento aparece em alguma hora ali, né? Tem também o Homem-Pipa, que não faz sentido nenhum aquele personagem. E aí, neste caso desse arco do Filho do Fogo, para ficar melhor aqui, né? A Criança do Fogo, como eu disse. Esse personagem que aparece por último, ele tem uma ligação com todos os focos incendiários que tiveram anteriormente. Ele vai tentar passar o pito, vamos falar assim, no Sereika. E ao mesmo tempo... algumas coisas vão se conectar com o Vagalume, porque o Jim, ele meio que se desespera, porque por conta de toda a canseira, todos os pormenores, toda a sacanagem, né, até no arco do Pareidolia, o Bruce leva um balaço de rifle antigo, acho que é Garand, né, M1, M14, eu sempre confundo, ele leva um tirambaço e aquilo inflama, e aquilo vai comer nele por dentro, e ele fica febril e não sei o que. Então no começo do último arco ele tá descansando, mas sim, parecendo que o cara foi atropelado, né? Tá arregaçado, sabe? Por conta da infecção, por conta da febre, por conta da canseira, né? Poxa, todo início de arco quase você vê que ele tá mexendo nas ataduras. No início do Pareidolia mesmo ele tá enfiando as mãos, pelo menos uma ali, se não me engano, no gelo, né? Então ele tá ali se dobrando, pelejando ali na luta e tal, se esforçando bastante.
E aí, neste caso da Criança de Fogo, vai tudo convergir para um arremate, pelo menos dessa primeira fase, digamos assim. E eu espero do fundo do coração que continue, tá? E o que esse cara tá buscando? Ele, na busca implacável, esse piromaníaco que não é o Vagalume, tá? Ele tá buscando a consolidação, né? A cravada definitiva do mito absoluto de Gotham City. E na cabeça louca dele desvairada, o Batman é, digamos, o candidato perfeito para isso. Então ele vai praticar os maiores incêndios para, quem sabe, lá no final fazer o maior de todos, de toda a história de Gotham City. Passam por vários momentos citados durante a história, tipo 1600 e pouco, 1700 e pouco, 1900 e pouco, né, ou 1800 e pouco. São 3 ou 4 grandes ali, acho que foram 3, aí que é fazer o quarto maior e o maior de todos até hoje. E aí o Batman, né, tanto na questão de combater os incêndios, quanto pela questão do mito em si, né, então é como se fosse o fique rico ou morra tentando. No caso, ele se tornará um mito porque ele vai ser churrascado, chamuscado no meio do combate de todo aquele negócio ali do fogareiro, ou ele se tornará um mito definitivo por ter, digamos, ultrapassado todas as dificuldades e se tornado, digamos assim, um herói absoluto, um herói em sua totalidade, por conta das dificuldades, superações, rusgueiras, etc. Alguns adendos sobre o roteiro, pessoal. Gostaria de dizer para vocês aqui que é sim uma minissérie legal. Eu não sei como vocês estão ouvindo a propagação dela por aí, pois eu sou sempre da galera do pé atrás. Mas se vocês ouviram de fontes mais comedidas, ou até por mim mesmo a primeira vez aqui, muito obrigado pela moral como sempre, né, por dar ouvidos a esse esquizofrênico que vos fala. No caso aqui, pessoal, a fama procede. Na minha opinião, é sim uma história de qualidade, é um arroz com feijão muito bem feito, e que remete a conceitos clássicos ou fases consagradas, como eu disse ali, por exemplo, o Jeff Loeb com Tim Sale. No caso eu estou comentando de orelhada, né? Eu sou sempre honesto aqui com vocês. Eu ainda não li, né? Dia das Bruxas, Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, aí tem um derivado da Mulher Gato da Cidade Eterna. Talvez tenha alguma coisinha no meio do caminho, tipo aquele especialzinho que saiu picado pela Panini. E hoje, né, infelizmente, com o Tim Sale falecido, é o último Dia das Bruxas. Mas aí cada edição é um traço diferente, em homenagem ao dito cujo. Recomendo vocês também que vejam a nossa resenha do Solo, tá? Tem uma edição todinha da minissérie, da maxi-série Solo, em homenagem, né? Focada no Tim Sale. Puta resenha, puta material. Vejam lá depois o nosso vídeo, beleza? E nesse caso aqui, não só a questão do conceito de um Batman mais simples, mais cabeçudo, né? Mais da inteligência também. A questão dos aparatos. Ele não é ultra high-tech motherfucker, não sei o que. Ele é um cara mais da raça, né? Ele tem um ganchinho, tem uma bombinha, tem até um batirangue ali e tal, né? Bem afiado. Tem hora que sangra um personagem ou outro que ele joga. Só que ele é um cara ali mais do esforço genuíno, do esforço sincero, vamos falar assim, né? Talvez aí também justamente herdado de fases antigas, conceitos consagrados. E o lance do mini Argo pode ser também, né? Chupado dos contos de Batman, beleza? E falando bem pra vocês assim nessa questão do roteiro, eu vou ser bem honesto. O entorno é legal, toda andamento é chupeta, muito bacana. O que na minha opinião é a cagada na retranca é justamente a justificativa do último vilão, né? O Master Blaster, Mastermind, não sei das quantas. Eu não curti muito essa justificativa de é muita papagaiada pro meu gosto. Eu tenho paciência pra certas coisas, mas misericórdia. Se fosse falar que era melhor que eu só queria pôr fogo na cidade, eu aceitava. Porque durante todo esse arco, pessoal, ele fica, não, porque o fogo purifica, o fogo não sei o que, o fogo atiça seus instintos mais primitivos e lenga. Eu até entendo essa parte. É uma espécie de romantismo, né? Uma espécie de misticismo também por parte do vilão. Só que aí pra falar lá no final que tem um link com outro personagem que eu não posso falar pra não entregar o trem de bandeja pra vocês, tá? Mas a justificativa justamente desse, não, eu vou fazer como se fosse assim, eu vou fazer o nome do Batman colar na boca do povo, vou fazer dele o mito definitivo. Eu falei, não. Tantos outros motivos podia fazer. Não. Até que fosse judiado o cara que seja, eu preferia muito mais isso, tá? Mas isso, gente, isso é a minha opinião, tá? Isso pra mim não é 1% do roteiro, porque todo o entorno não é mencionado isso. Então, fica mais pro final. Aqui, por você ler dependendo num dia e justamente não ter sido pincelado e toda hora atiçado do porquê desse vilão, porque ele aparece praticamente no último arco para se justificar todo o resto retroativamente, acaba que não afeta muito o andamento da obra e a qualidade da história. Se você ignorar o justificativo do último vilão, ainda dá para tirar um puta caldo
desse arco, né, de toda essa maxi set de 12 edições. Mas se você é da galerinha da crítica social foda, eu acho que dá pra você também tirar proveito de alguma coisa. Eu vou estar lendo aqui porque são alguns conceitos, tá bom? O autor não se furta de oferecer temas para discutir, né, para os leitores por aí, pela rapaziada, gente fina, poder trocar ideia na internet, em grupos físicos, etc, etc. Como, por exemplo, o descaso das grandes empresas com as vítimas de suas ações. Porque no primeiro arco lá do Nós Somos os Feridos, o cara, né, o homem ferido, ele se torna dessa forma, ele tem essas reações, etc, por conta de um lance envolvendo o suprimento de água daquele condomínio que eu comentei. Então, bebendo aquela água como se fosse envenenada com as substâncias, ele se torna dormente, digamos assim. Só que aí chegando lá no condomínio, inclusive quando o próprio Batman vai, ele vê um cara sem 2 dedos, outra pessoa mancando feio e não sei o que. Então é como se fosse toda uma cadeia de pessoas, uma gama de gente ali que foi afetada por conta das cagadas das químicas ACE, tá? E no caso aqui também o lance, eu não posso usar essa palavra, mas vamos trocar por judiação. É aquela palavra que começa com A e termina com O, né? A judiação doméstica, vamos falar assim. Porque uma moça mais adiante, eu não vou falar o link dela, mas ela mora ali naquele condomíniozão da Voz da Torre, ela sofre judiação doméstica severa. A cabeça dela também já não é muito boa. Então também seria um subtexto aí, né? De judiação doméstica, talvez um machismo, se você quiser puxar uma coisa na outra, mas eu acho que é mais um lance de um relacionamento abusivo mesmo, tá? Isso aí vai do freguês, beleza? Aqui também a finitude das coisas, que seria no arco do Pareidolia, porque um dos personagens envolvendo todo esse lance da mulher que foi encontrada na máquina, nada mais é do que um sujeito com medo de ser esquecido pelo tempo, pois todos nós teremos um destino em comum, rapaziada. A cova, viraremos todos poeira. E aí é um final assim até certo, com certo peso, né, pra você ficar, caralho, velho, isso tudo por conta de negócio, meu Deus. É meio merda? Sim, mas pra você pensar e aplicar assim, realmente, né, o que você faria para não ser esquecido. É um negócio legal. Aí o entorno do finalzinho que eu achei meio, né, tá. Mas a justificativa, por exemplo, eu acho melhor, mais bacaninho um pouquinho que o do último arco, que é o que eu vou falar aqui pra vocês por último, que é a megalomania da mente de cada um, né? Então o cara se acha melhor que os outros, tipo aquele lance do psicopata americano, sabe? Ah, eu me acho melhor, eu me acho gostosão, eu me acho transudo, eu me acho não sei o que, enquanto que do lado de fora é tipo aquele meme, né? Do Hunter Eyes, não sei o que e tal. Aí de fora é um cara gordão imenso e a menininha falando, ai gente, esse senhor cheira a cebola. Falando um pouquinho da arte, né? Porque também é um grande chamariz, com toda certeza. O Rei Dan Sherman aqui faz grandes painéis, lindas composições. Ele é um cara de que você fala assim, ele não teve preguiça. O bagulho do cara é foda. Todo o pensamento da narrativa visual, porque tem certos momentos que são imagens dentro de imagens, ou como o seu olho guia durante, por exemplo, o avanço do Batman. Justamente o arco da Voz da Torre tem cenas ali, momentos que mostram o prédio sendo visto de baixo para cima, né, em momentos muito legais. No começo mesmo, o policial que dá uma cagada lá, que inclusive vai referenciar outro lance do Scarface, o policial que é julgado do prédio mostra assim o quadro a quadro dele descendo. Então, até de certa forma ele lembrou o André Sorrentino, nos tempos aí de Arqueiro Verde, de Velho Logan. Os conceitos foram semelhantes na minha opinião, mas durante o arco da Voz da Torre mesmo, tem vários, digamos, momentos simultâneos de enquanto o Batman tá subindo, todo o cenário de página dupla é digamos, enquanto o Batman tá de baixo para cima, a câmera é de cima para baixo, vamos dizer assim. Então é digamos, um lance de perspectiva que se encontra. Sem falar de vários outros momentos que tem uma cena que é bem legal, não sei se eu separar essa página para vocês, que você vai vendo quadro a quadro passando, mas se você afastar a página da sua cara, tem o desenho da cara do Batman. Então assim, tem muita coisa, né? É o que eu tô falando, se tem uma coisa que não pode chamar o Rei Dan Sherman, é de preguiçoso, pelo amor de Deus, né? Eu queria dar um beijo nesse cara, porque pelo amor de Deus, é uma parada bacana, é um negócio que brilha o olho da gente. Eu fico imaginando o que é que ele tá fazendo na Mulher Maravilha. Espero que com o mesmo nível de esmero e carinho quanto no Batman, tá? O lance das cores, se vocês forem ler, eu sei que parece fazer parte da proposta. Eu até pensei que fosse uma arte digital, mas novamente eu encontrei originais do Hayden, então não é, né? No caso não são cores ruins, são cores diferentes, eu diria. Só que eu fico imaginando a diferença, né, que é o lance da abordagem, a visão criativa. Será que essas cores na mão de uma outra pessoa trariam um outro clima? Porque não é nada psicodélico demais, viajadão demais não, só que eu fiquei pensando
um bagulho mais puxado pro noir mesmo, sabe? Um negócio mais sombreado ainda, mais carregado. Será que daria diferença? Será que a qualidade subiria ou cairia? Vamos arrematar? É uma história que vale a pena? Com toda certeza, né? Selo de qualidade, chupeta, joia. Agora fique avisado, eu tô brincando aqui, elogiando e tal, mas a expectativa é a mãe da decepção. Você pode achar uma bosta, eu não duvido nada. Porém, estamos em uma leva tão grande de decepções, histórias que não dão em nada e, digamos, marasmo criativo, que você vendo um feijão com arroz bem feito, bem coordenado, bem temperado, vamos brincar, né? Você vendo isso tudo feito de forma tão redondinha, dá um quentinho no coração. E principalmente quando lendo isso eu lembrei e eu gostaria de falar com vocês de novo, algo que eu disse aí recorrentemente, principalmente nas resenhas do Batman. Não necessariamente tem um tema ruim ou um personagem ruim. Ruim é o autor, né? Então o cara tem que se desdobrar. Porque, de novo, vai me falar quantas outras histórias vocês não viram, né? Até mencionei algumas aí, do início de carreira do Batman, pelo amor de Deus. Só que aí o Hayden traz acréscimos, o Sereika, uma outra perspectiva, personagens, uma outra abordagem. Coringa, o Coringa, caralho, ele nem aparece aqui. No máximo ali no Paredolic tem uma questão de um sorriso meio sangrento, que seria como se fosse o desenho de quando o Bruce enxugou a cara, né? Lembrou até um pouco o Santo Sudário, vamos dizer assim. Só que tirando isso, são outros personagens, outros vilões, outras ideias. E isso é do caralho, eu achei muito legal, porque primeiro que não joga no seguro, segundo que traz narrativas bacanas. E se você for um cara mais apertado do que eu na rotina, você consegue ler de 3 em 3 edições. Eu consegui ler as 12 em 2 horas e pouco. Então assim, você tira uma leitura extremamente produtiva, com conceitos bacanas, recalchutagens, né? Digamos, coisas remix, coisas requentadas, mas digamos, extremamente competentes e satisfatórias, principalmente isso. É uma leitura satisfatória, que nem eu brinco, você fica com tesão, você fica alegre, tipo, olha que história bacana, recente e bem feita, respeita a trajetória do Batman, talvez um acréscimo, um retcon nesse sentido do Sereia, uma outra coisinha, só que é um material que aparentemente é muito respeitoso com suas origens. Eu não sei se é um retcon, eu imagino que não seja um Elseworld, que seria um puta desperdício, sendo bem sincero. Tá? Eu acho bom deixar ali dentro da cronologia para ficar no jeito, que aí você pode até aproveitar o Sereika nas histórias normais do Batman, numa outra série, né? E se Deus quiser aí, Deus ajude, por favor, DC, dá uma segunda temporada na mão desses caras, ou faça assim como, por exemplo, Superman Aeroespacial, e faça outras versões, tipo Mulher Maravilha, a verdade de não sei o que, por exemplo, né? Então, um Superman de não sei o que lá. Igual tem, por exemplo, as antologias das cores e não sei o que. Eu só espero que não, digamos, desgaste, né? Vai virar pelo excesso, pela chateação, né? Dá mais uma segunda temporada pro Hayden Sherman, façam outras minisséries aí com outros personagens. Mas, por favor, é o que eu sempre falo, deem liberdade pros caras. Os meninos só querem brincar, pelo amor de Deus. Leia no digital para matar a curiosidade e se adiantar em relação a Panini. Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas ainda tá para sair o segundo encadernado. E pessoal, por favor, do fundo do coração, reconheço esse esforço. Eu me matei para ler num dia só, para produzir resenha para vocês. Então deixem o like, curtam, comentem. Por favor, compartilhe qualquer coisa. Nosso Correio Multiversal é uma das poucas vezes que eu tô sendo bem enfático, porque é uma história legal. Eu me desdobrei para ler rápido e para trazer para vocês. E novamente, eu, modéstia à parte, não sei, mas eu acho que eu vou ser o primeiro canal a estar resenhando ela de ponta a ponta com todos os arcos. O vídeo tá grande, não sei o quê. Vocês querem ver resenha bunda, vocês vão procurar Instagram que faz vídeo de qualquer jeito, ou shorts aqui no YouTube que narra com voz de ar. Aqui o compromisso é com a verdade, aqui o compromisso é com a resenha. Não sei se é de qualidade, que vai ficar a seu critério, mas eu faço do jeito que eu posso, de coração aberto. Que o intuito aqui, além de entreter, é tentar aumentar a bagagem de vocês com toda certeza. Leia como puder, aguarde a promoção e garanta seus 2 voluminhos. Eu vou fazer isso. Com esse vídeo completo, provavelmente não vai virar resenha tão cedo no Instagram do Material Físico. Mas eu vou fazer um esforço genuíno, de coração aberto para comprar. Porque boas iniciativas assim, materiais bacanas desse jeito, merecem com toda certeza serem apoiados, tá bom? É uma das poucas coisas que eu vou ser enfático. Leiam, que é muito massa. Ivan, negócio de bagagem, só saber que é do começo de carreira do cara. E dependendo aí, você não pode levar a ferro e fogo tudo, porque, como eu falei, quem sabe uma coisinha ou outra pode ser um retcon ou um acréscimo meio que feito nas coxas. Mas é sim uma leitura chupeta, uma leitura joia demais. Não sei o tamanho do vídeo, mas falei aqui e o tempo passou voando. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Fiquem com as artes, vocês vão babar, tá? Segura aí, pega um paninho, que o negócio é foda, tá bom?
Um beijo, um abraço, muito obrigado por tudo. Nos vemos na quarta-feira, se possível, se eu conseguir produzir uma resenha. E é isso, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado.